Vamos lá, a aula sobre ontologia dos tropos para o curso de filosofia contemporânea. Tópicos de filosofia contemporânea. Há vários nomes para aquilo que nós queremos considerar. Teoria dos tropos. Propriedades concretizadas, qualidades particularizadas, acidentes individuais, bytes de qualidades, particulares abstratos e ainda outros. Mas o mais usual é a palavrinha tropo, que pelo menos tem a vantagem de ser pequena. A teoria dos tropos é uma aquisição ontológica bastante recente. Embora o conceito de tropo tenha existido no mínimo desde Aristóteles, somente nos últimos 50 anos, filósofos com base nos artigos originais de Donald Williams seguiram a ideia de tomar os tropos como o alfabeto do ser, as pedrinhas de construção ontológica fundamentais do mundo, tentando resolver os tradicionais problemas dos universais e da natureza dos particulares concretos somente através deles. E, de fato, o meu palpite é de que a teoria dos tropos é tão revolucionariamente simples nos seus aspectos mais fundamentais que poderá ser capaz de produzir em ontologia uma revolução similar à introdução de novas teorias fisicalistas na solução do problema mente-corpo na segunda metade do século XX. Então, teorias ontológicas intentam encontrar os tipos de entidades mais fundamentais do universo. Como disse Williams, qualquer mundo possível e, é claro, o nosso é totalmente constituído de tropos. Não sei se esse é realmente Donald Williams. Difícil de encontrar uma foto. De fato, se nos perguntarem, pode dar exemplo de propriedades? A nossa resposta natural será apontar para as propriedades das coisas ao nosso redor, como o vermelho do sofá, que ele é macio, é sólido, tem formas arredondadas, está a uns 15 centímetros do solo. Essas são algumas das propriedades. Com os tropos, nós não recorreremos mais a universais abstratos, como a propriedade do vermelho em si mesmo, ou a ideia do vermelho em si mesmo, como os filósofos realistas fizeram. Nem diremos que propriedades não existem, ou que elas são redutíveis a classes de particulares, como fariam os nominalistas. Infelizmente, tal como as novas teorias da relação mente-corpo, a teoria dos tropos tem se ramificado em uma variedade um pouco assustadora, cada uma tentando realizar os seus, cada modificação tentando realizar ao seu próprio modo, a tarefa de pesar valores ontológicos quase imperceptíveis. No que se segue, eu quero expor uma versão algo modificada da teoria dos tropos e de suas implicações, ou melhor, de suas aplicações. Primeiro, o que são tropos? Tropos, ao menos os mais elementares, primeiramente considerados por Williams, são primitivos. Diz que eles não são capazes, como são primitivos, não são capazes de receberem uma definição analítica, mas podem receber uma caracterização e, contudo, eles podem ser caracterizados, sendo possível sugerir que a coisa fundamental acerca dos tropos é que eles são isso aí, propriedades localizadas no espaço e no tempo. Entendendo-se a localização de modo muito generoso, de modo que, digamos, uma força gravitacional possa ser considerada um tropo ou quase tropo. Ela se dilui, se difunde no espaço. Ora, é exatamente isso que no linguajar comum entendemos por propriedade. Então, para mim, pelo menos, tropo é a mesma coisa que propriedade, mas é propriedade no sentido usual, popular do termo, não no sentido
usualmente considerado pelos filósofos. Então, exemplos de tropos mais simples podem ser a cor vermelha da Torre Eiffel, a sua forma, o seu peso, a sua dureza, a sua altura, a sua distância da Catedral de Notre Dame, que é uma coisa mais complicada de se considerar. Outros tropos são ainda o grito de um hipopótamo particular chamando a fêmea, o odor particular exalado por uma margarida, tropo. Note que, linguisticamente, os tropos são tipicamente designados por predicados, por expressões predicativas ou termos gerais. Por exemplo, Silver, cavalo de Zorro, é rápido. Essa margarida é branca. A ponte Golden Gate está a 46 metros sobre o nível do mar. De um lado você tem os objetos, que são Silver, a margarida, ponte Golden Gate e o mar. E de outro lado você tem aquilo que é expresso por predicados. Predicados usuais, é rápido, é branca, aqui por um predicado relacional, da altura da ponte sobre o nível do mar. Seriam tropos. Aqui usamos o termo tropo como sinônimo de propriedade, como eu disse, designada por predicados. Isso inclui propriedades relacionais, que são relações, como x é maior do que y, x está entre y e z, e x causa y, que deveria ser estudado com bastante cuidado. Relação trópica causal também é o caso de espécies naturais. Por exemplo, é um vegetal, mas aí não pode ser um tropo simples, tem que ser uma combinação adequada de tropos, porque tem a propriedade complexa, o vegetal, de ser o que é, e aparentemente uma essência dada pela natureza, o que o torna uma espécie natural. Assim, se o livro está sobre a mesa, a relação de estar sobre do livro está localizada, o livro está sobre o computador, está localizada entre ambos, e não lá fora, ou em outro planeta. Você pode defender essa posição. Então a relação também é espaço-temporalmente localizada, e se o tropo é definido como propriedade, ou como aquilo, ou caracterizado como uma propriedade espaço-temporalmente localizada, nós temos isso, é propriedade relacional espaço-temporalmente localizada. Bom, mas como explicar uma relação como a da semelhança entre a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda, se elas se encontram a muitos anos-luz de distância? Considerando as distâncias cósmicas, elas estão muito próximas, na verdade. Estão a milímetros de distância se comparados com o tamanho do cosmos. E estão aqui, a distância está aqui, essa relação de semelhança entre elas está aqui e não constitui, não está livre no resto da imensidão do cosmos. Todos tropos diferem de particulares concretos, como a Torre Eiffel, o hipopótamo, a margarida, que são designados por termos nominais ou termos singulares, que designam apenas um objeto e não mais do que um, necessariamente, como Silver, cavalo do Zorro, este sofá, esta margarida, que são termos singulares. Apesar disso, eles próprios, os tropos, são particulares, posto que estão localizados no espaço e no tempo, tanto quanto os particulares concretos. Por exemplo, esse branco aqui, esse azul, esse verde, são tropos, ou formados por tropos, e, portanto, são espaços temporalmente localizados. E tropos, como um especialista em metafísica, esqueço agora o nome, notou,
são objetos de percepção seletiva. Ao olharmos para o oceano, nós podemos nos concentrar, alternativamente, na cor, na forma de suas ondas, nos movimentos, nos sons, e são tudo tropos diferentes. Nós podemos, alternativamente, nos concentrarmos na percepção desse ou daquele tipo de tropo. Bom, como todos os particulares, tropos têm condições de identidade. Nós teremos que examiná-las. Parece que a condição de identidade fundamental é a sua localização espaço-temporal sob certo modo epistêmico de acesso ou avaliação. Por exemplo, esses dois sapatos são marrons. A propriedade do sapato direito, de ser marrom, é um tropo. Pode ser considerada, uma vez que está localizado no sapato direito. E a propriedade de esquerda de ser marrom pode ser considerado outro tropo. Uma outra propriedade. É a mesma coisa, uma vez que está localizado no sapato esquerdo. Como os sapatos têm diferentes localizações espaciais, temos ao menos dois tropos de marrom. A maciez do couro de meu sapato esquerdo também é um tropo, mas tem mais ou menos a mesma extensão da sua cor marrom. Isto é, são colocalizados. Mas por que são diferentes? Porque o modo de acesso é diferente. A maciez eu só posso saber através do sentido tátil, basicamente, e não tanto visual. Isso significa que esse marrom e essa maciez são o mesmo tropo? Claro que não, como eu acabei de mostrar, uma vez que são perceptualmente acessados de modo diverso. Como os sapatos têm diferentes localizações espaciais, temos ao menos dois tropos de marrom. A maciez do couro do sapato esquerdo é também um tropo que tem mais ou menos a mesma extensão de sua cor marrom. Isso significa que esse marrom... Bom, eu estou apenas repetindo o slide. Para a próxima questão de saber quanto o tropo de marrom do sapato esquerdo pode ser subdividido, uma resposta seria até onde ainda fomos capazes de distinguir a cor marrom. Mas nós não precisamos dividir tropos, assim como não precisamos dividir propriedades, isto é, do mesmo modo que nós não precisamos dividi-las. Nós não dizemos que há uma múltipla propriedade de marronidade do sapato. Não, o sapato tem a propriedade de ser marrom, ele é todo marrom. Então, a resposta de tentar dividir seria problemática, porque faz depender de fatores relativos ao sujeito perceptual, à acuidade visual do observador. Não seria uma boa forma de identificação de tropos. Melhor ter como critério a continuidade da propriedade primitiva chamada de tropo, no caso. Por exemplo, um muro vermelho tem um só tropo, o tropo da sua vermelhidão. O critério de identidade para o tropo simples pois, essa continuidade espaço-temporal e o seu modo de acesso. Basicamente, essa maneira de ver seria critério de identidade de propriedades. Essa maneira de ver corresponde ao nosso uso ordinário da palavra propriedade. Eu digo, o tampo dessa mesa é branco, ou então, o tampo dessa mesa tem a propriedade de ser branco. Tropos e propriedades, no meu entender, são sinônimos. E aí eu uso a propriedade no singular. Trata-se, pois, apenas de um tropo de brancura, que tem uma continuidade em toda a mesa. Quanto tempo o tropo de marrom do sapato esquerdo irá durar? Provavelmente não mais do que o próprio sapato. Um tropo dura enquanto ele permanecer essencialmente o mesmo, mas sem jamais deixar de manter a sua continuidade temporal. Digamos que o sapateiro tire a sola do sapato, tire partes do sapato, e depois junte. Será o mesmo tropo depois? Parece que sim. Mas enquanto estão separados, parece que, não sei o que dizer.
Eu menciono essas coisas porque o entendimento inadequado pode facilmente dar aso à tentativa de desacreditar as condições de identidade dos tropos, por exemplo, empurrando a precisão para além dos seus limites contextualmente razoáveis. O nosso mundo externo é vago e, segundo alguns, é metafisicamente vago. Por sua própria natureza, ele contém vaguidade. A vaguidade de nossas condições de identidade para os tropos é uma consequência direta das nossas práticas linguísticas, sendo tais condições fortemente baseadas em convenções e apenas suficientemente precisas para servirem aos nossos propósitos, para a prática. Como os tropos estão localizados no espaço e no tempo, eles são particulares existentes. A existência é a comprovadamente contínua aplicabilidade de um predicado a um particular, que no caso do tropo é uma propriedade espaço-temporalmente localizável. Nós podemos entender assim. Alguns tropos podem ser experienciados de forma isolada, por exemplo, o perfume da margarina, o som do vento. Outros não. Tropos visuais e táteis, por exemplo, devem ter alguma forma, e todos os tropos devem ter certa duração no tempo. São formas espaciais e durações temporais. Tropos, formas e durações, coisas relacionadas. Bom, essas coisas não parecem poder existir sem estarem associadas com tropos qualitativos, uma forma com uma cor, um volume com seu peso, uma duração no tempo com um agregado de tropos persistindo em sua existência, etc. Kate Campbell, discordando de Williams, eles foram os grandes teóricos da teoria dos tropos, na minha opinião, não admite que formas sejam tropos devido à sua dependência de outros tropos. Mas esse argumento parece insuficiente. Afinal, por que os limites espaciais e temporais dos tropos não poderiam ser tropos, se eles também são descritíveis como propriedades espaço-temporalmente localizáveis? A forma, o limite, esse quadrado está espaço-temporalmente localizado. Então, por que não chamar de tropos? Tropos limitadores, se você quiser um nome. Agora, existem os tropos simples, como um som, uma cor que é vista, uma luz. Agora, eles podem se agrupar formando tropos compostos. Então, e podem ser tanto físicos quanto psicológicos. Por exemplo, o tropo de azul pode ser considerado psicológico. E nesse caso você pode ter uma multidão de tropos de azul idênticos entre si para as pessoas capazes de ver o azul. Se a pessoa ver o mundo em preto e branco, ela não verá o tropo de azul, mesmo que exista o comprimento de onda correspondente. Mas aí seria uma outra maneira de entender a noção de azul. Não é o azul percebido, o azul que está nos nossos perceptos, que nos é dado pelos perceptos. Há algumas combinações de tropos de um mesmo tipo, e elas podem ser altamente complexas, como por exemplo uma performance da Quinta Sinfonia de Beethoven, apresentada pela Orquestra Filarmônica de Viena. Trata-se aqui de uma composição homogênea de tropos. Então, essa é uma composição possível, ou um agrupamento, ou podemos usar o termo composição. Émile Cioran tinha uma personalidade, e aqui a personalidade é uma composição de tropos também, mas é heterogêneo, certamente. Como vocês sabem, ele foi um literato cético que escreveu que o espermatozoide é o bandido em estado bruto, que o homem é a excrescência do universo, que só as pessoas rachadas têm abertura para o além. E ele tinha uma personalidade muito característica, constituída, sem dúvida, de uma complexa composição heterogênea de tropos.
Por exemplo, o fato de que ele nunca trabalhou, porque considerava, ele aceitava qualquer derrisão, menos a de trabalhar. Aos 50 anos, publicou um livro, fez sucesso na França, em Paris, e nunca mais aceitou prêmios literários e vivia em um sótão na cidade. E, bom, são traços de uma personalidade própria, muito típica, muito singular. Mas se eu estou dizendo que Cioran tinha uma personalidade muito característica, eu estou falando algo, parece, de que é uma propriedade de Cioran, a propriedade de sua personalidade, e essa propriedade, embora não exista outra pessoa com personalidade de Cioran, ela pode ser reproduzida, quer dizer, pode ser reproduzida. Pode ser que nós encontremos céticos com personalidades similares a de Cioran, suficientemente similares. Bom, que dizer, mas o tropo, quer dizer, a propriedade da personalidade de Cioran está associada ao objeto que é o Cioran. As propriedades, isso vem de Aristóteles, são sempre dependentes dos objetos, que seriam as substâncias ou coisa assim, para Aristóteles, mas esses objetos serão interpretados também em termos de conjuntos de tropos, mas que têm como dependentes propriedades. Talvez nós possamos transformar a propriedade complexa em um objeto e falar de propriedades dessas propriedades ou desses objetos. Mas isso eu não sei como poderia ser construído. Talvez haja uma relatividade com relação a isso. Agora, a independência do objeto é uma independência relativa, sem dúvida. Mas a dependência do tropo é relativa à independência relativa do objeto. Quer dizer, de propriedades não diretamente perceptíveis, como forças da natureza. Bom, seriam tropos se são propriedades. Força eletromagnética, força gravitacional, força forte, força fraca. Ora, Campbell chamou-as de quase tropos em seu livro de 1990. Mas podemos dizer que isso é um preconceito. Por que não são tropos? São propriedades espaço-temporalmente localizadas, mesmo que de uma forma muito estendida. A força magnética do Polo Norte, por exemplo. Então não parece que haja razão para não chamar de tropos, mesmo que indiretamente acessíveis, pois essas forças são espaço-temporalmente localizáveis. Nós podemos imaginar animais que tenham acesso direto a essas propriedades, como por exemplo pombos, que voariam porque tem uma espécie de magneto na cabeça que sabe em que direção está o Polo Norte. Bom, tropos e universais. A teoria dos tropos é importante porque promete uma nova solução para pelo menos dois perentes problemas ontológicos: o problema dos universais e o problema dos objetos materiais, os particulares, concretos, os indivíduos. O indivíduo é a maneira mais genérica de falar disso. Eu começo com o problema dos universais, que, ontologicamente colocado, se entende como a questão de se saber como é possível que muitos particulares diferentes possam compartilhar da mesma propriedade. E, linguisticamente colocado, se entende como a questão de como podemos aplicar o mesmo predicado a muitos particulares diferentes. Filósofos realistas, platonistas ou aristotélicos, sugeriram que essa predicação de um de muitos
Isso é possível porque um predicado designa uma única coisa, universal abstrato, não espaço-temporal. Mas isso aí pode ser problemático. Platão lança mão de duas metáforas para explicar a relação entre essas ideias que estão no céu platônico, no topos, lugar sem lugar, que não é espaço temporal, região do hiper-Uranus, que também seria uma metáfora, entre essas ideias e os indivíduos, que são a metáfora de participação, metexis, e de cópia, mimesis. E as entidades do mundo visível participam ou são cópias das ideias não espaço-temporais do mundo inteligível. E por isso você pode predicar que isso é bom, aquilo é bom, aquela outra coisa é boa, aquela ação é boa, aquela pessoa é boa, porque participam da ideia do bem ou são cópias imperfeitas da ideia do bem. Então, esse é o realismo platônico. Você tem a ideia da beleza em si mesma, a expressão de Platão, da Helena de Troia, digamos, ou da Pietà, uma escultura belíssima de Michelangelo, ou desse sujeito aqui, que era Rimbaud, que era um sujeito bem apessoado, ao menos quando jovem. Na primeira parte do Parmênides, Platão faz uma crítica séria à sua própria teoria. Se as entidades do mundo visível participam da ideia, ela perde a sua identidade, a sua unidade, precisando dividir-se entre elas. A metáfora dele é de várias pessoas carregando uma vela de barco sobre os ombros, sobre a cabeça. Então a vela de barco, a ideia, ela teria que se dividir para concernir essas diferentes pessoas, esses diferentes objetos. Além disso, pode ser adicionada a crítica de que se essas entidades são cópias das ideias, as ideias precisam ser como as suas cópias. Mas isso parece contradizer o caráter distinto e não espaço-temporal das últimas. E há outras objeções que Platão apresenta, como a ideia de sujeira, a ideia de cabelo, não parecem dignas do céu platônico, ou então o argumento do terceiro homem, que a ideia para corresponder ao conjunto de entidades que são cópias dessa ideia, ela precisa ser idêntica a uma essa e as outras, a ideia e essas outras formas materializadas, elas precisam ter uma relação de metexis com uma nova ideia, uma terceira ideia, e assim por diante, caindo num regresso ao infinito que será explorado no argumento do terceiro homem de Aristóteles. Uma dificuldade, entre outras, notada por Aristóteles, é de que o platonismo é ontologicamente oneroso, pois demanda uma duplicação dos mundos. Tem esse nosso mundo e mais um mundo, um outro mundo de ideias platônicas. Mas a mais séria dificuldade é, em meu juízo, a menos notada, ou seja, a falta de inteligibilidade do conceito platônico de ideia. Isso vai se estender à forma aristotélica. Eu vou parar aqui